Que bom que você clicou nesse vídeo, seja bem-vindo. Eu me chamo Camila Antoniazzi e esse é o versículo do dia, que encontra-se no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Santo Deus, estamos aqui frente à Tua Palavra. Eu e essa pessoa escolhida que está ouvindo essa mensagem, fala conosco de forma única, poderosa, eficaz. Que não seja apenas um versículo, mas o versículo que vai nos direcionar para seguir o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, a história da Arca de Noé é muito conhecida por muitas pessoas, sendo elas cristãs ou não, que é a história do homem que colocou em uma grande arca muitos animais e a sua família. E através dessa ação foram salvos de um dilúvio. A verdade é que um dia Deus falou com Noé sobre a maldade da raça humana e que tudo o que estava acontecendo estava entristecendo muito o coração de Deus. Ou seja, Deus ele tem um coração que se entristece. E ele mandou, por conta disso, Noé construir uma arca para salvar a família dele e os animais. Deus escolheu salvar Noé porque na palavra diz em Gênesis 7 que ele era o único que ele encontrou justo naquela geração que existia. E por conta disso, Deus escolheu Noé para construir essa arca que salvaria a família dele e também as espécies de animais para que após o dilúvio pudesse haver um recomeço. O Espírito Santo hoje quer nos falar sobre obediência. A obediência de Noé deve se encontrar em nossa vida. Noé, quando recebeu a instrução de Deus, ele creu no Senhor. Só que ele nunca tinha visto um dilúvio, muito menos 40 dias de chuva, então tudo o que ele ouviu parecia ser uma loucura. Naquela época ele não tinha um mapa do tempo, ele não tinha satélite, não tinha ele não tinha meteorologistas para dizer que uma grande tempestade estava a caminho como nós temos no dia de hoje. Então Noé, ele simplesmente creu na palavra e fez tudo como Deus lhe ordenara. As medidas da arca, a forma como tinha que ser construída, e certamente enquanto Noé construía, as pessoas o tinham como louco. E isso hoje diz muito em relação a mim e você. Todo aquele que adentra a arca da salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação, é tido por louco. E todo aquele que entra na arca é justo. A palavra diz que não há nenhum justo sequer, exceto Jesus, e ele se fez maldito, para que todo aquele que nele creia seja justificado pelo sangue derramado na cruz. Então, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a ser justos diante de Deus. Diante da presença de Deus, Ele não nos vê mais carne, pecadores. Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. E no momento em que nós entendemos tudo isso, nós queremos o quê? Levar a nossa família para a arca. Queremos ouvir e obedecer a instrução de Deus. E quero te dizer que as instruções do Senhor, aleluia, vai parecer loucura muitas vezes até aos nossos ouvidos. Talvez Deus vai te pedir para fazer coisas, dizer coisas, que você pense assim, meu Deus, mas a pessoa me feriu, a pessoa me magoou e eu tenho que perdoar. Eu tenho que ir atrás da pessoa e pedir perdão, sendo que ela que falhou comigo. Senhor, eu preciso perdoar aquela atitude, aquela ação que destruiu a minha vida. Como assim dar outra face, Senhor? Como assim?
E a minha dignidade, a minha honra fica onde? Tornar o outro mais importante do que a mim mesmo, dar honra para o outro e não para mim. A palavra de Deus é loucura para o mundo. E como nós outrora éramos do mundo, não compreendemos, a nossa carne não compreende, mas siga a instrução que Deus tem te dado. Faça exatamente tudo como Deus tem lhe ordenado e você estará seguro. Jesus Cristo é a nossa rocha inabalável. Nele podemos confiar em tudo o que Ele disse na palavra acerca de sua volta, acerca dos acontecimentos que estariam gritando à volta dele, acerca do arrebatamento da igreja, acerca da vida eterna. Só tem vida eterna aquele que está em Cristo Jesus. Mas não basta falarmos com palavras que estamos em Cristo, que somos deles. Precisamos fazer exatamente tudo como Deus tem nos ordenado. Existe uma palavra que é direção para nós, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nos conduz e nos ensina acerca de todas as coisas, queridos. Eu estou aqui como uma voz da parte de Deus, te trazendo uma porção tão minúscula de tanto mais que a palavra nos ensina. Se você tem dúvidas acerca de família, na palavra tem resposta. Se você tem dúvida acerca de sexualidade, a palavra tem resposta. Se você tem dúvida acerca de criação de filhos, a palavra diz. Como conduzir situações de conflito, a palavra ensina. Como ser um bom administrador, um bom empreendedor, um bom empregado, a palavra te diz. Mas o segredo da palavra não é conhecer e nem somente ouvi-la. Isso é importante porque isso gera fé. Mas o segredo da palavra é fazer exatamente tudo o que Deus tem nos ordenado. Você tem sido obediente à palavra? Ou você tem escutado, ouvido e continuado a seguir os desejos e impulsos do seu coração que é enganoso? Pense nisso. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E o tudo que Noé fez foi loucura para muita gente que não creu. Mas a palavra diz que quando a água começou, a porta da arca se fechou e certamente multidões batiam naquela arca pedindo para Noé abrir, mas quem tinha fechado era Deus. Certamente a arca se fechou por fora e não tinha como Noé abrir, porque Noé iria se compadecer com aquelas pessoas que estavam sofrendo e gritando. Por isso devemos anunciar o Evangelho de forma incansável e obedecer a Deus de forma inegociável. Porque os tempos são ruins, o fim se aproxima, mas eu e você, em Cristo Jesus, temos a vida eterna. E que a nossa vida seja para glorificar a Deus aqui nessa terra e anunciar a mensagem da salvação que está em Cristo Jesus. Somente nele, no nome dele, nenhum outro nome há, exceto em Cristo a salvação. Amém? Santo Deus, obrigada por essa palavra que me lembra que Noé recebeu uma instrução, Senhor. E pela fé ele fez exatamente tudo como tu tinha ordenado, ainda que ele nunca tivesse visto os acontecimentos que viriam. Senhor, tem acontecimentos prestes a acontecer que a tua palavra nos diz que nós nunca vimos, nem ouvimos, nem enxergamos. Mas a tua palavra diz que eles vão acontecer. Senhor, o tempo de fazer o que tu pede é hoje, o tempo de obedecer é hoje, o tempo de receber Jesus e ser justificado é hoje. Senhor, se tem algum coração aqui que ainda não te recebeu como Senhor, que agora ele ore junto comigo e te aceite, diga assim: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Aleluia! Você está na arca que é Cristo Jesus. Santo Deus, que nós possamos ser obedientes, ainda que pareça loucura até mesmo para nós, Senhor, mas que a fé seja maior do que a dúvida. Que a nossa fé dissipe a dúvida, Senhor, e lance fora o medo, porque em Ti não precisamos temer, porque Tu é a nossa rocha eterna. Tu garante a salvação e o livramento no tempo mau. E não só isso,
Tua palavra diz que ainda que a gente venha a morrer, viveremos, porque em Ti temos a vida eterna. O que passamos aqui não é o fim e podemos escolher a nossa eternidade, eternamente longe ou junto de Ti. Longe é um inferno e nós não queremos isso, queremos o céu, a Tua presença constantemente na nossa vida e na vida da nossa família. Perdoa os nossos pecados e firma-nos em Ti, Jesus. É o que eu te peço hoje. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com alguém. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe aqui devocional diariamente. E querendo Pai, até o próximo versículo.